Fala pessoal, beleza? Aqui é o Nick do canal Nick em Portugal. Tô aqui hoje com a minha tropa, a Mayara, Oi. o Lorenzo. E no vídeo de hoje a gente vai falar da tão temida experiência da imigração. Então, quando você começa a ver vídeos sobre o dia da imigração, as pessoas começam a falar da bendita sala da imigração. Então tem gente que tem medo de ficar preso na salinha, de ficar barrado. Eu até entendo, porque às vezes é o sonho da pessoa que está tudo depositado ali, ela tem medo de perder tudo isso. Então no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então se você ainda não se inscreveu no canal, convido você, clica aqui para se inscrever, dá um joinha, compartilha com aquele seu amigo, aquela sua amiga que tem um sonho de viajar, de sair do Brasil, de ir para a Europa, viver em qualquer um outro lugar, porque esse vídeo ele não serve apenas para quem quer vir para Portugal. Isso serve para qualquer lugar. Mas eu pergunto para vocês, vocês acham que nós fomos ou não fomos para a salinha? Deixa aqui no comentário, antes de continuar o vídeo, se você acha que a gente foi pra salinha ou se a gente passou direto. Beleza? Então bora junto. Ressaltando que tudo o que a gente vai narrar a partir de agora é a nossa experiência. Isso aqui não é indicação para ninguém copiar, ninguém fazer nada igual. O que a gente vai falar é o que a gente fez, tá? Então sempre tome os devidos cuidados. Entre nas páginas oficiais do governo de cada país que você deseja ir, tá? Então isso aqui é apenas um relato, não é indicação. Primeiro, escolhemos não ir direto. Primeira coisa, a gente escolheu não vir direto para Portugal. Por quê? Depois de assistir alguns vídeos, fazer algumas pesquisas, a gente concluiu que as pessoas que vinham direto para cá tinham chance maior de ficarem paradas na imigração e terem que responder inúmeras perguntas e talvez ser barrado. O que a gente fez? A gente escolheu fazer escala. Nós fomos por Madrid. Por quê? Madrid é um dos países que tem acordo com Portugal, né? Eles estão no espaço Schengen. Então, se a gente fizesse a imigração por Madrid, quando chegasse em Portugal era só a gente entrar, não precisava passar por imigração de novo. Então, esse é o primeiro cuidado. Se você vai direto para o lugar, tende a ser mais rígido, porque você vai ficar no país deles. Então, assim, eles não vão querer qualquer pessoa entrando. Então, eles vão te perguntar mais, perguntar sobre o local, vão fazer mais investigação. Então, se possível, escolha fazer conexão longa em outro país e depois vir para cá. Por que acabou optando por fazer essa conexão mais longa? Até a Mayara falou que indica. A indicação justamente porque você acaba também conhecendo um outro país. Porque a depender do motivo que você está indo, para Portugal, para Espanha, enfim, principalmente se for com o intuito de fazer a sua vida por lá. Você sabe que depois que você chegar no país, vai ser pauleira, vai ser pancada, você vai ter que trabalhar. Então, quando você já está ali no translado, né, ainda não chegou no destino final, então se você puder, passe, sei lá, se vai para Madrid, se vai pela França, bom que você já conhece um lugar diferente. No nosso caso, a gente acabou escolhendo Madrid, uma conexão de 14 horas. Por quê? Dessas 14, a gente teria o período da imigração, o período de se locomover por lá, mas a gente conseguiu realizar um sonho que o meu filho tinha, que era de conhecer o Santiago Bernabéu. Vai aparecer aí a imagem para vocês dele passando por lá. A gente conseguiu fazer o tour lá no Santiago, conseguiu entrar, conseguiu ver os troféus do time. Então assim, foi um momento muito legal. Então é bom que você também alivie um pouco dessa tensão. Já conhece um lugar novo e depois voltamos para o aeroporto e seguimos destino a Portugal. Então bom que você não vai direto, reforçando o que a Mayara falou. Quando você vai direto, eles te fazem muito mais perguntas e às vezes uma pergunta que eles fazem e você não entende direito, que você não está acostumado com o idioma, aí você pode se atrapalhar, se enrolar. Então a gente acabou optando por fazer em outro local. Até porque a escala longa, porque se a sua escala é muito curta, você não faz a imigração no país que você chegou primeiro. Por exemplo, se eu fosse para a Espanha, mas a minha conexão fosse levar 1 hora, eu não ia fazer a imigração lá, eles iam me mandar fazer a imigração aqui em Portugal. Então eu optei por conexões às vezes de 5, 6 horas, que você consegue conhecer a cidade próxima ao aeroporto e você faz a imigração lá. Então assim, a gente pensou ir direto ou não, se ia ser qual o período da escala, se durante esse caminho a gente ia conhecer algum outro lugar ou não. E uma outra coisa que a gente também
tomou um cuidado era de escolher uma companhia, uma agência de turismo para que se desse um peso muito maior. Porque o que a gente queria evitar, na verdade, era a dor de cabeça, os questionários. Então, quando você já compra as passagens e se você puder, é claro, compra com uma companhia aérea, né, uma agência de viagens, no caso, dá uma credibilidade maior, evita mais transtorno, porque o pessoal já bate o olho, já olha ali, um exemplo, ele tá vindo pela CVC, tá vindo pela 123 milha. Quando eles já vê já no ticket, no bilhete, que você tá vindo de agências de viagem, então eles tendem assim, fazer uma quantidade de pergunta bem menor. Mas pro final a gente vai falar como que foi realmente na hora, mas assim, antes de comprar, e isso tudo que a gente está falando, isso tudo já fazia parte do nosso planejamento. A gente já foi estruturando ali, escolher onde que a gente ia comprar as passagens, se ia direto ou não, qual que era o horário, tudo isso a gente vai calculando. Então tudo isso que a gente está narrando para vocês, vocês têm que ponderar para colocar na hora do planejamento de vocês. É claro que quando o voo é direto, às vezes sai mais barato. Só que como a gente falou, é uma possibilidade que você tem de conhecer um segundo país, de também ter uma imigração um pouco mais tranquila. Então tudo isso vai anotando, vai colocando no planejamento de vocês. Até porque quando você vem para cá, lógico que custo importa, mas você tem que pensar para não economizar nos lugares errados. Por exemplo, vou comprar a passagem sozinho porque vai sair mais barato. Tá, só quando você chega aqui, você vai estar com uma folha de sulfite que você imprimiu e o pessoal vai querer te fazer um monte de perguntas. Se você vem, por exemplo, por uma CVC, é um pouco mais caro, mas você tem o respaldo deles e quando você coloca no guichê aquela ficha e o talão da CVC, dá um peso porque a CVC é muito conhecida, ou outras empresas. Então você tem que tomar cuidado com isso, para não economizar no lugar errado. Um outro cuidado que a gente também acabou tomando, pode influenciar para alguns, outros não, mas o que a gente acabou fazendo? No nosso ticket tinha a possibilidade da gente despachar malas. Então tinha 3 malas que a gente poderia despachar de 23 quilos. 23, né? De 23 quilos. E a gente não mandou nenhuma. Teve gente até que falou, nossa, vocês é doido, vocês estão indo para lá e só vai levar cada uma mala de mão de 9 quilos, 10 quilos. E foi justamente isso, justamente para despertar o mínimo possível, chamar o mínimo possível de atenção. Porque como que você consegue explicar para alguém que você está indo passear em algum lugar, qualquer lugar que seja. Ficar 10 dias. Ficar 10 dias, 7 dias, 5 dias. E você está levando bagagem de mão, mais 3 malas de 20 quilos, 25. Para que essa quantidade de roupa... O que às vezes é comum, você vê principalmente pessoas, às vezes vai para os Estados Unidos, esse lugar, às vezes vai com uma mala, né? Às vezes a mala de mão, na hora de voltar, aí sim volta com mala despachada. Por quê? Porque você está trazendo, você foi para um local de turismo, comprou bastante coisa e está levando pro seu país de origem. Agora, o contrário, às vezes pode chamar atenção. Então o que a gente queria era o mínimo possível chamar atenção, enfim. Então o que a gente fez foi, trouxe 3, 4 trocas de roupa, 5 trocas de roupa, e o nosso intuito era, quando chegar no país, aí lá a gente compra, porque sabe que a malha no local é diferente, que adianta às vezes você levar um monte de roupa sua, somente blusa, que é o que mais ocupa espaço, para que encher de blusa, chegar aqui, né, a malha da roupa que você tem não é adequada, chega aqui você tem que... Então só carregou bagagem, só teve que despachar, ficar esperando, então até nisso a gente queria se livrar. Sim, ó, e antes que perguntem, porque assim, eu recebi várias mensagens de amigas, gente, mas você é doida, 10 quilos não dá pra levar nada. Gente, não é muita coisa, mas assim, quando você chega aqui, você não sente falta, porque tanta correria, você vai resolver uma coisa, vai outra, vai tirar um documento, vai tirar outro, e o básico que você traz já é suficiente, você percebe que você não precisa de tanta roupa pra viver, você consegue levar legal. Outro detalhe pelo qual a gente não trouxe mala despachada é por conta da demora. Quando você chega no aeroporto e você trouxe mala despachada, às vezes você fica 1 hora lá esperando até aparecer a sua, o que pode te atrasar para pegar o outro voo, o que pode ter problema, às vezes, se na imigração alguém for com alguma dúvida e te ver lá parada, eles podem te procurar para perguntar mais coisas. Então, tudo que você puder evitar para ficar menos tempo no aeroporto, aproveita, porque senão pode perder, pode ser roubada, pode vir quebrada, pode demorar. Então, gente, se puder, venham com uma mala de 10 quilos e mais uma mochila que você pode trazer. Que foi o que a gente fez. A gente trouxe uma mala de 10 quilos para cada e mais 2 mochilas. Tudo isso veio com a gente na cabine. Acabou o voo, a gente pegou e foi embora. E uma dica que a gente quer dar para vocês é assim, ó. Compre mala boa. Sim. Mala boa. Por quê?
Principalmente para quem nunca viajou, principalmente para viagem internacional, pode achar até que, ah não, é bobagem, eu entrei lá na Shopee e tinha uma mala lá de 100 reais, eu acho que eu vou comprar. Alguma das coisas que você tem que tomar cuidado, porque assim, ó, você vai levar o máximo possível de peso, então assim, a mala tem que ser uma mala confortável para você poder carregar. Ah, mas tem um monte de mala de rodinha. Tem que ver se a rodinha, ela gira em 360. Se ela só tem as duas da frente ou tem as 4 rodas. Por que a gente está falando isso? Claro, dentro do possível, né? Se você não tem orçamento para isso, tudo bem, vai com o que dá. Porque a gente via no meio do caminho, gente que a mala quebrava a rodinha, a alça não aguentava. E assim, se a mala quebrar ou der algum problema com ela, você vai ter que carregar ela na mão. Então se você é o tipo de pessoa que não abre mão da mala de X quilos, ok, e você compra uma mala baratinha, se essa mala der algum problema, quem vai ter que carregar ela é você. Agora imagina, você com um filho, aí já tá com a bolsinha da comida, a bolsinha de não sei o que, ainda ter que depois ainda carregar uma mala de 10 ou uma mala de 25. Então assim, como a Mayara falou logo no começo, tem coisas que você tem que economizar, mas tem outras que é a famosa economia burra. Então toma muito cuidado. Tem a mala de 100 e vai ter a mala de 1000. Não estou falando para você comprar uma mala de 1000, mas compra uma mala resistente. A gente comprou uma mala que tinha garantia, que se quebrasse, eles davam suporte. Enfim, é uma marca conhecida, a gente não vai fazer jabá deles aqui porque a gente não está ganhando nada. Pode comprar no local que você quiser, desde que seja uma mala aparentemente boa. São nas rodinhas, porque tem umas quando você vai comprar, ela é barata, mas parece rodinha de carrinho de feira, é muito frágil. Você tem que perguntar se elas são 360, porque senão o que acontece? No aeroporto fica desconfortável. Você vai conseguir carregar, mas é desconfortável. Porque se ela gira 360, você consegue carregar ela de lado e consegue carregar ela nas costas. Se ela não gira, você não consegue fazer isso. E geralmente, de um local a outro no aeroporto, é muito longe, a distância é grande. Então assim, ela tem que ser prática pra você. Pra ainda não quebrar e você carregar tudo isso na mão, ou você poder carregar da forma que for mais fácil, ainda mais quem vem com criança. No nosso caso, nós temos 2 computadores, né? É por causa do trabalho dela e das coisas que eu faço também. Então, cada um trouxe o seu notebook. Pra gente não ter que ficar carregando a mochila nas costas, o que a gente fez? Dá pra você colocar ela em cima da mala e carregar junto com a mala. Então, praticamente peso nenhum a gente carregou. Só que assim, os aeroportos são gigantes. Aeroporto internacional, vocês não têm noção. É gigantesco o trajeto que você faz. Aí às vezes você tem que pegar um voo e é do outro lado. A depender do aeroporto de onde você tá, você tem que andar de ônibus dentro do aeroporto para você sair de um terminal para ir para o outro. Em São Paulo mesmo acontece isso. Então é gigantesco. Então, por causa de 100 reais, você que está pensando em fazer uma viagem internacional, você que está pensando às vezes em morar em outro país, por causa de 100, 150... Eu, sendo bem sincero, eu acho que não vale a pena você economizar. E uma outra questão que é muito relevante, as pessoas perguntam pra gente lá, manda no Instagram. Se você ainda não segue a gente no Instagram, aqui no link a gente vai deixar o meu Instagram, vou deixar o da Mayara, vou deixar o do Lorenzo. E lá a gente acaba respondendo algumas dúvidas que às vezes aqui fica complicado de falar. O pessoal perguntou pra gente se a gente tinha comprado com a volta cancelada. Gente, eu acho isso também algo que faz parte da economia burra. Por quê? Ah, Nick, mas com isso eu já ouvi falar de gente que economizou 2.000, 3.000 por passagem. Não, realmente. Só que o que acaba acontecendo? Você acredita que realmente você vai conseguir driblar a imigração com isso? Por que eu digo isso? Eles estão todos os dias trabalhando com aquilo. Aí você quer fazer uma viagem para o dia 15 de dezembro. Ok, aí deu que a sua passagem de compra, de ida, você comprou no dia 10 de agosto. Só que a sua de volta você comprou um dia antes da sua viagem. Eles já estão acostumados com isso. Eles já sabem que geralmente quem compra a passagem de volta no mesmo dia, com um dia de antecedência ao dia de partida, geralmente está comprando com uma empresa ou alguém que diz que vende pacote de viagem e que já faz com a famosa volta cancelada. A gente acredita que isso é um risco altíssimo. Por quê? Se você está indo principalmente para morar, provavelmente você pediu as contas do seu trabalho, vendeu os móveis da sua casa, assim como a gente fez, vendeu tudo. Tirou o filho da escola. Tirou o filho da escola, então praticamente você está vindo queimando pontes. Então o que você tem que fazer é o mínimo possível de chamar atenção. Pensa você todos os dias trabalhando com esse processo de imigração ali, né, acompanhando passaportes, e você começa a acompanhar certas tendências. Então o que a gente queria era não chamar atenção. Então eu acho, né, segundo o nosso entendimento, que vale muito mais. Ah, mas é dinheiro que está se perdendo. É uma mudança de vida, né? Se é uma mudança de vida que você está fazendo, é um planejamento, R$1.000, R$2.000,
às vezes você vai ter que perder, porque às vezes você quer economizar isso daí e é o que vai fazer com que coloque uma estrelinha em cima da sua cabeça e fala, ó, tem alguma coisa de errado. Como que essa pessoa comprou a passagem de ida em agosto, para uma viagem em dezembro, e o retorno dela ela comprou ontem, ou comprou hoje de manhã? Sim, e aí tem pessoas que falam, ai, mas eu conheço fulana que fez e deu certo. Sim, algumas pessoas vai dar certo. Só que o problema é, na hora da imigração, ela pegou alguém que quis prestar atenção nas passagens, que você pode pegar alguém que só carimba e manda você sair, e você pode pegar alguém que vai te interrogar. Essa pessoa que vai te interrogar, ela vai olhar com detalhes, e aí ela vai te perguntar. E a gente conhece pessoas aqui que vieram com volta cancelada e no dia quase ficaram barradas, assim, a pessoa tinha carta convite, tinha parente aqui, o parente era português, mandou carta pra ela, só que quando a pessoa bateu o olho, quase levou pra salinha, fez 500 interrogações e no final ainda disse, eu sei que você tá vindo e não vai voltar, mas tudo bem, dessa vez eu vou deixar passar. Só que assim, e se a pessoa não quisesse deixar passar? Ela falou que ela ficou aqui meia hora, mais ou menos uma meia hora, né, no guichê, mais de meia hora no guichê, e o cara fazendo várias perguntas, e o cara dizia pra ela, confessa que você não vai voltar, confessa. E o cara falava pra ela, você sabe quantas pessoas só hoje eu já mandei voltar? E assim, ameaçando pra ver se ela confessava. Ela não confessou, mas ele disse, eu sei que você não vai voltar, mas hoje eu vou deixar você passar. Olha o risco se ela tem que voltar. É muita coisa. Pensa você com uma criança, família, todo mundo sabe que você veio, você tem que voltar, tá sem emprego, sem casa. Fez festa, às vezes, Fez festa de despedida, vendeu essas coisas fora a vergonha, né? De tipo, ai, falei pra todo mundo que tava indo e agora tem que voltar. O que você vai explicar? É porque assim, ó, eles que trabalham com isso todos os dias, é igual a polícia. Eles já têm aquelas desculpas do não senhor, não, eu só peguei uma carona. É o tipo da desculpa que eles já estão acostumados. Então não vai acreditando que você vai conseguir dar um tomé neles, que não vai conseguir. Então tem economias que a gente acha que não vale a pena. Mas a vida é de cada um. O que a gente está falando são os cuidados que nós tomamos. Se você achar que, mas se eu gastar 100, 200 reais a mais em cada mala, se eu gastar 1.000, 2.000 a mais comprando a passagem de volta para não ficar caro, é sua vida, é o seu planejamento, cada um faz o seu. Aqui a gente está falando como nós fizemos o nosso. Sim, a gente está falando que deu certo pra gente. Sim. Não quer dizer que é um modelo que todo mundo tem que seguir. Mas várias pessoas que a gente conhece que fez dessa forma também não tiveram problemas. E agora a gente vai falar de quando a gente desceu na Espanha, como é que foi. Dá uma dorzinha de barriga, de estômago, dá tudo que você imaginar. Aí beleza, a gente chegou, assim, é muita gente, porque o aeroporto é gigantesco e toda hora chegando voo, e vai aumentando aquele negócio. Chega voo de todo lugar, pra todo lugar, com todo tipo de gente, e aí você chega na imigração, a fila é gigantesca, se preparem, gente, venham de roupa confortável. É muito importante, porque além do voo ser muito longo, a fila da imigração também é umas 2 horas de fila e pode dar mais dependendo do dia. Porque conforme você chega, primeiro que pra você achar o local já é complicado, porque é gigantesco. A gente levou uns 25 minutos só pra achar o local da E você vê muita gente perdida. E se você não é acostumado a falar outro idioma, quando você chega lá, parece que você tá na Torre de Babel. Porque é assim. É a Torre de Babel? É a Torre de Babel que foi confundida as línguas. Porque quando você chega, um tá falando espanhol, um tá falando inglês, um tá falando... assim, você fica perdido, você fala onde é que eu tô. E geralmente, gente, um detalhe, o pessoal, os funcionários do aeroporto da Espanha, a maioria não gosta de dar informação. Você vai perguntar pra eles, não, é ali, nem ouve. Tanto que um mandou a gente pra um lado totalmente errado, a gente perdeu muito tempo por conta disso, a gente teve que procurar por conta. E você via várias pessoas passando pela mesma situação. De perguntar, eles nem ouvem, mandam você pra um lugar e depois você tem que ficar procurando o lugar certo. É porque também às vezes eles estão de saco cheio, é o dia inteiro respondendo as mesmas perguntas. Assim, eu acabo entendendo, não quer dizer que tá certo, mas eu acabo entendendo. E olha, e pra imigração ficar cheia não tem um horário certo, porque a gente chegou aqui, era 5 horas da manhã quando a gente chegou na Espanha, e já tava cheio. Então assim, o dia inteiro, a hora que você vier, vai ter muita gente. Porque quando você chega, daqui a pouco chega um voo antes e vai chegar um voo depois. Então quando você acha que a fila tá esvaziando, aí chega um voo novo, lota a fila de novo. Porque quando você chega tem 2 filas. A fila para quem tem o passaporte europeu. Então se você ainda não tem o passaporte europeu e você pode tirar via cidadania italiana ou a portuguesa, faça. Você não tem noção a quantidade de portas que abre para você, a quantidade de problemas que elimina. Então se você não tem, mas tem a possibilidade, vai atrás disso aí, tenta, porque isso muda a sua vida, faz você jogar um outro jogo, um jogo diferente do que as pessoas comuns estão vivendo. Já começa quando você chega no aeroporto, o tratamento já é todo diferente. Já é diferente. Então quando a gente chegou, tinha uma fila para guichê de quem era cidadão europeu. Que não demorava 5 minutos. Tinha 5, 6 pessoas e acabava rapidíssimo, e tinha outra que era todos os outros passaportes.
Essa de todos os outros que era o complicado. Então, assim, tem um Wi-Fi lá no aeroporto, só que além disso eu usei um outro método, que depois um outro vídeo eu vou falar como que você pode fazer para você que está saindo do país, não quer às vezes depender do Wi-Fi, porque às vezes tem a internet, às vezes não tem, é uma rede que é compartilhada, você fica com medo de vazamento de dados. Eu vou fazer um outro vídeo depois explicando como que você pode ter internet fora do país sem ter que às vezes já ter que fechar um plano mensal, enfim, depois eu explico. E aproveitando esse gancho, gente, no avião não tem Wi-Fi, a não ser que você pague, viu? Então, quando for se despedir, já fala pra família, ó, vou ficar 10 horas sem internet, sem responder, porque não é um valor baixo que você paga pra ter. Você paga planos diferentes, de acordo com o que você quer usar, e se você não pagar, não tem nada. E aí, conforme a fila vai andando, aí você vai identificando, né? Quais são os guichês que são mais rápidos, os que são mais demorados. Qual que você quer ir, qual que você não quer de jeito nenhum. Você quer aquele que te libere o mais rápido possível. Só que aí nos vídeos que a gente vai assistindo, tem gente que fala, olha, não mexa no celular, não conversa com a pessoa do lado, e não sei o quê. A gente entende, né? Mas, assim, é muito terrorismo. Como você não vai mexer no celular? Às vezes você tá 15 horas sem falar com um familiar seu, eles não sabem se você chegou bem ou não chegou bem, e você acabou de ter sua primeira conexão ali, seu celular bomba, a gente mandando mensagem de tudo quanto é lugar. Às vezes você quer se comunicar, pelo menos falar, ó, tô vivo, né? E no meio do caminho não tem jeito. Como a fila demora, se uma pessoa que estiver próxima ali fala o mesmo idioma que você, muito provavelmente ele vai querer puxar algum tipo de assunto. E, gente, ficar consumindo esse conteúdo de tipo, não conversa, faz mal. Porque a gente chegou na fila, tava com isso na cabeça. Não vamos conversar com ninguém, não vamos falar com ninguém, não vamos pegar celular, o negócio começa a demorar. Você não tem jeito, você pega o celular pra responder. E a gente na fila tinha um rapaz na nossa frente que era brasileiro. Meu digníssimo esposo fez o quê? Começou a conversar com o rapaz. E a gente foi até perto do guichê conversando com esse rapaz. Pensa, puxou o assunto? O meu frio na barriga de ser barrada. Mas, gente... Mas assim, ó, uma coisa que eu tinha muita paz no coração. Por quê? A gente tava com passagem de ida e volta, porque é o básico que eles pedem pra você em qualquer viagem. Passada de ida e volta, o seguro obrigatório do período que você vai ficar. Se você vai ficar de 10 a 18, o seu seguro é de 10 a 18. Estadia a gente tinha do período que a gente ia ficar. PB4. PB4 a gente tinha, mas necessariamente não é obrigatório, porque você já tem um seguro obrigatório, que são questões diferentes. Tem muita gente que confunde isso. Seguro obrigatório, seguro viagem é uma coisa. PB4 é outra coisa. No caso, a gente tinha os dois para evitar qualquer tipo de problema. Então tinha passagem de volta, tinha comprovante de vacina comprovante de vacina. Eu tinha tanto do QR Code, mas também tinha impresso. Então assim, outra dica que a gente pode te dar, leva tudo impresso. Por mais que você tenha no celular, meu celular não conectou, não consegui baixar, na hora você vai querer ficar mostrando a tela, eles não vão querer mexer no seu celular. Evita muita coisa então, assim, impresso. Já leva tudo impresso, leva naquela pastinha transparente, coloca em cima do balcão quando chegar a sua vez e só entrega o que ele pedir. Então a gente tinha tudo isso. Gente, é muito importante você trazer tudo impresso. É uma dica assim, ó, essencial, porque na hora que eles pegam, eles não gostam de ficar mexendo no celular. Eles querem pegar, tocar no negócio físico. E outra, traga em pasta transparente. Aquelas que não tem nem elástico, aquelas que você só encaixa e tira. Gente, isso facilita muito na hora da imigração. E aí vai chegando a hora, né? E aí você começa a identificar quais são os guichês que estão liberando, qual que não tá liberando. Vai aumentando o frio na barriga. Vai aumentando o frio na barriga, que você fala, meu Deus, se eu já for barrado aqui, acabou tudo, né? Você queimou a ponte, e agora, como é que faz? Para retornar, enfim. E aí a gente começou a olhar, viu que tinha alguns guichês que liberavam mais rápido, outros, né? O pessoal era um pouco mais contundente, fazia mais questões, isso na Espanha. Né? Lembrando que a gente ia pro destino, que era Portugal. Mesmo estando em outro país, o frio dá, gente. Então, quando foi chegando a nossa vez, tinha um rapaz que tava num guichê, ele tava atendendo as pessoas até de pé, assim, foi um negócio, achei até meio estranho, mas ele de pé, assim, ele ficava olhando no olho das pessoas e perguntava e tal. E aí foi chegando e na nossa vez eu falei, meu, tomara que eu não vá com esse cara. E aí foi chegando. Quando foi liberar a nossa vez, ele liberou a pessoa que ele estava atendendo. Ou seja, ele ia chamar a gente. Ele ia chamar a gente. Aí eu já falei, meu Deus, e agora? Aí quando ele foi fazer o sinal para um rapaz que estava ali organizando a fila para poder liberar, eu não sei o que aconteceu, caiu alguma coisa no guichê de onde ele estava trabalhando, né? Não vou dizer que foi Deus, mas enfim, alguma coisa caiu, derrubou no guichê dele. Aí quando ele ia fazer o sinal pro rapaz, caiu e ele agachou para pegar. Aí de um outro guichê que tava, assim, ele pedia as coisas, só baixava a máscara e carimbava. Que era o que a gente queria ir. Eu falei, meu Deus, eu quero ir nesse cara. E aí quando ia liberar nesse outro, eu falei, ai meu pai, é agora.
Aí caiu alguma coisa, ele foi pegar, aí o outro liberou, já chamou primeiro. Aí a gente correu pra lá, falei, já deu até uma paz no coração. Você volta a respirar, gente. É assim, ó, são segundos que parecem uma eternidade. São segundos que parecem uma eternidade, assim, um espírito parece sair do corpo. Aí a gente foi pra esse guichê. Eu já coloquei a pasta em cima, transparente, já tinha já o papel da companhia, né, da empresa de agência de viagem. Dica, deixa ela por cima, assim, pra quando ele bater o olho, ele já vê, a pasta transparente, ele olhou e viu que você já dá uma segurança maior, porque às vezes já falam, é família que tá indo fazer turismo e tal. Já coloquei lá, aí ele pediu os passaportes, entreguei, pediu pra todo mundo baixar a máscara. Todo mundo baixou a máscara. Gente, é um detalhe, as companhias pra vir pra cá estão pedindo máscara, viu? A gente tava sem, a gente comprou no aeroporto, pagou um absurdo, então já compra antes, porque senão você não entra no avião. Quando você faz a fila, eles já falam, é obrigatório colocar máscara. E o voo inteiro de máscara até chegar aqui. Aí ele pediu pra baixar, carimbou da Maiara, carimbou o do Lourenço, aí ele ficou olhando um pouco meu, falei, será que o cara vai encrespar? O dele ele olhou umas 3 vezes, pra ter certeza. Mas carimbou. Boa viagem. Boa viagem. Gente, a gente saiu tão rápido, mas tão rápido do guichê que só faltou correr. Porque assim, você fala, todo medo, toda aquela preocupação que você acaba ficando, vai embora. E um detalhe, uma coisa que teve com a gente, por que a gente já tava mais assim? Porque quando a gente tava no aeroporto no Brasil ainda, que você vai embarcar, você passa por aqueles detectores de metais, né? Aí eu passei, eles mandam você tirar blusa, se tem computador na bolsa, mandam você tirar... aliança, relógio, tudo manda você tirar. Eu passei tranquila, Lourenço passou tranquila. Na hora que o Nick foi passar, ele passou 3 vezes, gente. Não, o negócio tá com ele. Primeiro ele passou, optou. Aí ele tirou o cinto achando que era o cinto. Tirou o cinto, o relógio, o celular, tudo. Foi passar a segunda, optou de novo. Aí a moça falou, vou tentar a última. Se precisar, eu vou ter que te levar pra sala e fazer o procedimento. Eu falei, pronto, vou ser barrada no Brasil, eu não vou nem sair daqui. Aí ele tirou o tênis. Não sei o que tinha no tênis, mas era o tênis que fazia apitar. Quando ele tirou o tênis, passou tranquilo, gente. Mas deu um alívio, porque eu já tava pensando nele na salinha, ia ficar horas lá, né? Deu tudo certo, graças a Deus. Então, pessoal, no vídeo de hoje é isso. Essa foi a nossa experiência. Graças a Deus deu tudo certo. Assim, eles não vão te barrar, não vão te barrar. Se você tiver, repito, ida e volta, seguro obrigatório, seguro viagem. Se você tiver aí o comprovante de vacina, se pedir, a garantia de estadia, o recurso. Quando você entra lá no site, fala o mínimo para o primeiro dia é 70, se eu não estiver enganado, 45. E para os demais dias, se eu não me engano, é 40, 45. Eu sei que é o seguinte, se você está fazendo a viagem internacional, você não tem nem que ficar se apegando aos valores mínimos. Pô, quem é que vai viajar para a Europa e fica atrás do mínimo que vai se levar? Porque às vezes eles perguntam, tá, garantia de subsistência, você tem? Se você tem dinheiro, tem cartão, tá tranquilo. Você pode falar, no nosso caso, a gente tinha levado uma parte em dinheiro e outra parte tava. Se perguntar só, tem 1.000 em dinheiro. Ou a gente tem 2.000, ou a gente tem 3.000. Não dá para você ir, que às vezes o pessoal fica fazendo contar, é 70 pro primeiro dia, 40 pros demais dias. Meu, você tá indo pra uma viagem internacional, isso daí você tem que se preocupar lá no começo. E até porque você não vai ficar só aqueles dias, então de qualquer jeito você tem que trazer mais dinheiro, porque você tem que sobreviver aqui. Você tem que comer quando você chega, tem um local, então assim, você não vai trazer o mínimo. E aí, só pra reforçar o que é importante você ter todos esses documentos, fazer todos esses passos. Porque pode ser que aconteça igual a gente, que passou e ele não pediu pra ver nada, mas pode ser que você pegue um que peça pra ver. E quando ele pedir, você tem que ter. E aí eles vão te interrogando. Quem você conversa que foi interrogado, fala que é de uma forma pra te intimidar já. Você esquece das respostas pelo jeito que eles perguntam. E eles não estão errados, eles estão tomando cuidado quem entra no seu país. Então assim, por isso que a gente tomou todos esses cuidados que a gente falou, justamente pra evitar isso. Quando a gente foi entrar na aeronave, o rapaz foi brincar com o Lourenço, que o Lourenço estava com um He-Man, pra gente entender que ele tava falando He-Man, assim... Levou uns 20 segundos pra gente entender até a brincadeira. He-Man, tipo, e falava espanhol, uma outra coisa que a gente não entendia, aí a gente entendeu e tal, ele falou que o filho dele gostava e passamos, mas é bem diferente. Então, se você tiver com tudo direitinho, não vai ter problema. Então, esse foi a nossa experiência. Lembrando que isso aqui não é indicação de nada, a gente só tá contando o que a gente vivenciou. Então, se você gostou, se inscreve no canal, dá um curtir. Poxa, isso nos ajuda bastante. A gente tá construindo essa nova história aqui. A gente quer chamar você para fazer parte junto com a gente. E embaixo a gente vai deixar nossas redes sociais, dá para você chamar lá. Sempre na medida do possível a gente tá respondendo todo mundo, tá interagindo. Então, essa foi nossa experiência. Espero que a sua experiência também seja tão boa quanto a nossa. Beleza?
Então é isso, pessoal. Segue lá, porque lá a gente sempre tá fazendo caixinha de perguntas, então se vocês tiverem alguma dúvida é mais rápido a gente responder. A gente tá postando no nosso dia a dia, vocês conseguem conhecer um pouquinho da cidade, de como que é. Não esqueça de seguir a gente lá. Espero que vocês tenham gostado e que a experiência de vocês seja tão tranquila quanto foi a nossa, viu? Dá um tchau aqui, Tchau, tchau!